Oi, gente. Esse daqui vai ser o vídeo introdutório de eu apresentando esse material que eu montei para vocês e falando o que nós vamos ver nessa playlist de vídeos que eu resolvi gravar. Primeiramente, o que está aqui em vermelho são os gráficos, tá bom? Então, temos o PC, que é perímetro cefálico, que é a circunferência da cabeça. Temos peso por idade, estatura por idade, IMC por idade, peso por estatura. Nós temos 5 gráficos no total, 5 gráficos. E nós temos que saber com quais idades nós vamos utilizar esses gráficos para saber se a criança está num crescimento normal, abaixo ou acima da média, né, do esperado. Nós vamos ver também nessa playlist aqui, eu consigo apontar aqui, peso ao nascer. Não acho que vai cobrar. O que tá aqui em preto, cadê? Peso, perímetro torácico, peso ao nascer, eu não acho que vai cobrar, mas eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Eu focaria nos gráficos, então nesses estão em vermelhos, perímetro cefálico, peso por idade, estatura por idade, IMC por idade, peso por estatura. Depois nós vamos ver aqui as estimativas ideais de peso e altura, porque, por exemplo, se tem uma criança que a gente vai fazer a análise da curva de crescimento, e a gente vê, vamos supor, ela tem 1 ano, e a gente vê que para 1 ano ela está abaixo do peso esperado, a gente consegue, com essas fórmulas aqui, descobrir qual peso ela deveria ter naquela idade de 1 ano para ela estar com o peso ideal para a idade. Então, nós temos fórmulas de estimativa de peso ideal e altura ideal. E tem fórmulas diferentes para idades diferentes. Aí eu vou pincelar isso daqui também. Percentual, né, de CB, né, adequação de circunferência do braço. Ela pediu para eu reforçar, então provavelmente vai estar na prova dela. Eu acredito que CMB, que é circunferência muscular do braço, adequação da circunferência muscular do braço, área muscular do braço corrigida, adequação de PCT, não vai cair. Mas eu vou talvez pincelar aqui, porque eu vou fazer resolução dos casos clínicos, né? E o caso clínico de número 2 tem sobre isso, então eu vou resolver com vocês. Não sei se eu vou explicar detalhadamente essa parte aqui de CB, CMB, AMBC e PCT, porque foi gravado na N1, né? Na playlist que eu fiz da N1 tá a gravação disso. Mas talvez eu reforce alguma coisa, né? Se eu conseguir, se der tempo. O GAB, que é o gasto energético basal. Aí GET também, GAB e GET, mas eu conversei com ela, ela falou para focar mais no GET. Então eu vou fazer isso e a gente vai ver isso na resolução de caso clínico de número 4, que eu vou resolver também. E percentual de massa gorda, tá? Eu vou até editar aqui, eu vou colocar percentual de G, percentual de gordura. Vou editar aqui no material que eu vou fazer para vocês. E agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o que eu montei aqui, que eu pensei em fazer. Mas é um spoiler do que a gente vai ver nessa playlist de vídeos. Primeiro aqui, já apresentando quais curvas tem que analisar, né? Dependendo da idade, tem gráficos diferentes. Conforme a criança vai ganhando idade, né, vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade de gráfico. O tema da prova dela vai ser somente criança e adolescente. Então, nós temos que para crianças de 0 a 2 anos completos, então quer dizer que é de 0 a literalmente 2 anos, tá? Nós temos 5 gráficos que a gente analisa. Perímetro cefálico. Na verdade, o perímetro cefálico a gente faz até 2 anos. Os outros aqui a gente vai ver que engloba outras idades, tá bom? Mas o perímetro cefálico é assim, no máximo 2 anos. A criança tem 2 anos e 1 mês, a gente não faz mais. Mas só para exemplificar. Criança de 0 a 2 anos, nós vamos fazer perímetro cefálico, peso por idade, altura por idade, IMC por idade, peso por estatura. Aqui eu tô falando somente das curvas para analisar, tá bom? Porque se a criança tiver acima de 1 ano, a gente faz o quê? A gente faz cálculo de CB e o resto aqui até PCT, se a gente tiver a circunferência do braço e a prega cutânea tricipital, tá bom? Esse slide aqui é quais curvas analisar, não é quais fórmulas a gente usa, é somente falando das curvas, tá bom? Porque a gente também pode fazer
estimativa de peso ideal, dependendo da idade, GET e GAB também, só que é para adolescente, só que aqui eu tô falando das curvas de crescimento dos gráficos só. Para você saber olhar a idade da criança e saber qual gráfico você tem que fazer, porque talvez no exercício não diga assim, faça análise do gráfico tal, 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 entendeu? Avançando aqui, de 0 a 5 anos incompletos, o que quer dizer isso? Quer dizer que não é 5 anos, tá? Quer dizer que é de 0 a 4 anos? Não. Quer dizer que é de 0 a 4 anos e 11 meses, tá bom? Se for 4 anos e 12 meses, já é 5 anos, então já entra aqui. Então, de 0 a, no caso, 4 anos e 11 meses, peso por idade, altura por idade, IMC por idade e peso por estatura, tá bom? O peso por estatura vai até os 5 anos. No caso, 0,12, né? Não, acho que esse gráfico aqui, o peso por estatura, ele vai até os 5 anos completos. Tem que olhar o gráfico, mas acredito que vai até os 5 anos completos, sim. Esse específico. Quando nós vamos agora para criança de 5 a 10 anos incompletos, ou seja, não é 10 anos, é de 5 a 9 anos e 11 meses, nós vamos fazer 3 gráficos, análise. O peso por idade, altura por idade e IMC por idade. Tá bom? Adolescentes, nós consideramos uma criança de 10 anos adolescente, então é por isso que ela entra aqui. 10 anos até 19, a gente vai fazer só 2. Então, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos analisando menos gráficos. Então, recapitulando, 0 a 2 anos completos, esses 5, porque o perímetro cefálico vai até 2 anos. Vocês vão olhar lá no gráfico, né? Criança de 0 a 5 anos incompletos, certo? Esses 4 gráficos. De 5 anos completos até 10 anos, no caso 9 anos e 11 meses, porque 10 anos incompletos, 3 gráficos. Adolescente de 10 a 12 anos, esses 2 gráficos aqui. Agora nós vamos ver um pouquinho, é meio rapidinho essa parte aqui, que é só para apresentar um pouco do material, porque o próximo vídeo vai ser a análise do perímetro cefálico, né? Já mostrando como é que faz a análise de gráfico. Perímetro cefálico. Ah, tá. Esse material aqui tá focado nas análises de gráficos e tudo mais. Tem parte teórica da disciplina dela, que eu não sei se eu vou colocar, vai depender se vai dar tempo. Deixa eu desativar o áudio aqui, calma aí. Pronto, foi mal. Então, perímetro cefálico, nós vamos fazer até os 2 anos, por isso que tá naquele gráfico aqui, né? Até os 2 anos. Se cair alguma pergunta teórica sobre como que faz a medida, é essa questão aqui, né? Acima da região supraorbital, né? Então, acima da órbita, entre as orelhas, né? Até o ponto occipital proeminente, né? Que é a parte de trás da cabeça de maior... vamos dizer assim, de maior... mais proeminente, né? A maior parte aqui, projeção. Na fitinha passando entre a cabeça, o bebê no colo da mãe. No caso, a fitinha passando entre as orelhas, tá? Só caso caia alguma teoria. Aqui uma apresentação. Eu fiz uma representação nos gráficos que eu vou falar pra vocês sobre... para você entender a classificação, entender o que é... Se o menos 4 é menor que o menos 2, entendeu? Para você conseguir classificar, eu vou explicar isso melhor quando a gente estiver fazendo a análise dos gráficos. Para cada gráfico, eu fiz um parâmetro desse para que eu acredito que ajude a entender, a decorar e a visualizar, tá bom? Coloquei até com mudança de cores para a gente conseguir associar, para a gente, quando chegar no gráfico, saber o que a gente está analisando. Por exemplo, nesse daqui, perímetro cefálico, a gente vê que perímetro cefálico menor do que o esperado é quando o score está menor que o menos 2. A gente vê aqui o menos 2. O que está menor que ele é o que está à esquerda. Então, menos 4, menos 3. E quando chega no menos 2, aqui é o que eu digo que é menor que o menos 2. Se é menor que menos 2, é perímetro cefálico menor que esperado. Quando eu olho o gráfico aqui, esse é o menos 2. Menor que menos 2 é o que está abaixo.
Então, eu sei que engloba aqui. Então, é daqui pra cá, eu sei que o perímetro cefálico tá menor que o esperado. Só que não engloba o -2. É tipo, porque a bolinha aqui, o -2 tá em vermelho. Que é só menor que -2, não é menor ou igual. Então, aqui, na verdade, é -3,1, -3,5, -6,7, -8,9, 0,999999999, só que não chega no -2. O -2, quando cai exatamente na linha do -2, é, ó, igual a -2, igual ou maior que -2. Então, igual a -2 ou maior, porém menor ou igual ao 2. Então, é esse intervalo aqui que a gente tá falando. Mas eu acho que vai ficar mais explicado nos próximos, nos vídeos específicos de análise de gráfico, tá bom? Aí tem perímetro cefálico para menina. Esse daqui é o gráfico geral, então ele já vai de zero até os 2 anos, é só um gráfico. Só tem a versão masculina e feminina, tá? Aí perímetro torácico, não acho que vai cair. Não acho que eu não daria tanta importância assim. Mas caso caia, né, nós temos um resuminho aqui que tá no slide dela. E nós fazemos uma fórmula também para saber se a criança tem risco de desnutrição. Para a gente conseguir mapear a desnutrição. Não acho que vai cair na prova, mas tá aqui. A gente faz o perímetro torácico dividido pelo perímetro cefálico. Tem que dar igual a 1, né? Nos primeiros 6 meses de vida. E dos 6 meses até os 5 anos, para ser saudável, o resultado tem que dar maior do que 1. Se não der, a gente começa a mapear a desnutrição. Ou seja, a gente começa a fazer análise de todos os gráficos que a gente conseguir, das fórmulas que a gente conseguir, para ver se aquela criança tá saudável ou não. Peso ao nascer também não acho que vai cair, mas se tiver no exercício peso ao nascer, nós conseguimos saber se aquela criança nasceu abaixo do peso, em qual nível de baixo do peso ele nasceu, com peso normal ou acima do peso já. E a gente consegue ver, por exemplo, se aquela criança ela já tem propensão a ter problema de saúde ou não. Uma criança que nasce prematura, a gente sabe que ela vai ter mais problema, talvez, para crescer adequadamente. Talvez ela vai sempre crescendo abaixo do esperado para a idade, ou sempre com peso abaixo do esperado, porque ela nasceu antes da hora. Ou que a criança, o oposto, né, possa estar sempre acima do peso, e a gente vê que ela já nasceu acima do peso, então ela tem uma propensão a ter problemas de doença crônica, ainda mais se tiver histórico genético na família. Então, isso aqui é só pra gente fazer uma análise. Aqui é o peso que a criança nasceu e a classificação. Se ela pedir isso, tem que decorar isso daqui, tá? Isso daqui também vai ter que decorar. As classificações, ela exige decorado. As tabelas aqui estão na íntegra, né? Mas se for levar para prova, não pode ter isso daqui. Tem que ou cortar, ou você me manda mensagem e compra de mim a versão editada, que eu editei. Porque ela vai querer que você corte isso daqui. Se ela pegar na prova a tabela com isso daqui escrito, que já vem na tabela, ela vai tomar porque ela vai considerar cola, tá bom? Então, ou você corta a sua que você tem, ou você compra de mim a que eu editei e tirei isso. Acho que é R$10. Todas. Aí o outro gráfico, peso por idade. Classificação, gráfico, vou mostrar para vocês. Tem diferença de idade 0,2, 0 a 2 anos, 2 a 5 anos, 5 a 10, tudo mais. Depois vamos ver depois. Altura, então a estatura por idade. Uma coisa que eu reparei é que quando a gente vê de 0 a 2 anos, a gente não diz que a criança tem altura, né? A gente diz que ela tem comprimento. Acredito porque ela é muito pequena, né? Então, a gente vai ver que tem... eu não consegui achar o gráfico de estatura de 0 a 2 anos. É porque o nome é comprimento, tá bom? Mesma coisa. E aí aqui tem o gráfico aqui para engloba adolescente, tá bem? Porque estatura é um dos gráficos que a gente faz para adolescente ainda. Feminino e masculino. Fórmula de estimativa de peso. Eu vou gravar um vídeo explicando sobre isso, como vai fazer, mas tem diferença de idade
E a estimativa de altura é somente acima de 1 ano. Índice de massa corporal, nós temos uma diferença para crianças menores de 5 anos e de criança de 5 até 9 anos e 11 meses, então 5 a 10 anos incompletos. Tem diferença na classificação, que eu vou mostrar para vocês daqui a de adolescente, que vocês vão repararem é igual ao de crianças menores de 5 anos, com uma diferença aqui, que nessa parte de risco de sobrepeso está dizendo que é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1, que não faz muito sentido. Risco de sobrepeso aqui é maior que 1 e menor ou igual a mais 2. Eu conversei com a Sakamoto e ela falou que deve ter sido um erro aqui, tá bom? Então a gente vai considerar o quê? Essa tabela aqui para crianças menores de 5 anos e também para adolescente, ou seja, de 10 para cima. E de criança de 5 até 9 anos e 11 meses ou 10 anos incompletos, essa. Então a gente vai ter duas tabelas só, porque a de adolescente é praticamente idêntica a essa e a gente vai usar essa daqui, tá? Porque vai ser mais fácil. Mas vocês podem comparar. Comparem essa daqui, comparem com essa, que vocês vão ver que é igual. Com essa diferença aqui, que é um erro. Aí tem o que eu montei, né, para criança menor de 5 anos, que eu vou explicar em cada aula específica. Os gráficos aqui também, todos. Peso por estatura, é o último gráfico que a gente analisa. Peso por estatura, tem a classificaçãozinha aqui, que vocês vão ver que é igual o IMC de criança menor de 5 anos, se eu não me engano. Vai até obesidade, né? Vamos ver. É, menor, é igual que de criança menor de 5 anos. Então, nós vamos ver que tem a tabela de IMC, ela vai ser para criança menor de 5 anos, para adolescente e peso por estatura. Então, é menos coisas para decorar. Aí, ó, peso por estatura vai até 5 anos. Que a gente faz. Que aí é estatura por peso. Aqui nós temos a parte para a gente estimar a massa que eu já editei, né? Percentual de gordura de adolescente, então de crianças de 10 a 15 anos, porque é o que nós temos aqui de parâmetro na tabela, tá bom? Mas adolescente é de 10 a 19, segundo a OMS, né? Então aqui nós temos uma fórmula para estimar percentual de gordura, baseado no quê? Baseado na prega do tríceps e a subescapular. E aí tem diferença para pessoa branca e pessoa negra. E caso a somatória da tríceps e do subescapular seja igual a 35 milímetros, né? Ou maior, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, somente olhando gênero, não raça, tá bom? A gente vai utilizar isso daqui na resolução do caso clínico 4. E aqui é a classificação, aqui a gente vê a quantidade de percentual e aqui a gente vê o que isso quer dizer. Mas a gente só tem um parâmetro na tabela até 15 anos, tá bom? Menino ou menina. Aqui vai ser o GAB, que não acho que vai ter muita relevância. Ela falou para quando estiver pedindo gasto energético, para fazer direto o GET, tá bom? Geralmente deve estar falando sobre o fator atividade, mas essa daqui é a fórmula do GAB, tá aqui. E o GET, vamos usar essa fórmula aqui, que é da DRI, tá bom? E R é o gasto energético total. A gente tem para até 18 anos, meninos e meninas, essa é a fórmula de cada gênero, com a diferença entre, daqui é dos fatores de atividade. E aqui, essa parte aqui agora é só sobre CB, CMB, AMBC, aí mais para frente PCT, que é só uma recapitulação. Aqui os percentis de cada medida, que eu não sei se eu vou gravar a aula disso, porque foi gravado na N1, para playlist da N1, mas eu devo reforçar alguma coisa aqui. E aqui tá os percentis, tá? Não tá no slide dela,
mas eu consegui no livro do Mussoy, que é o original, que ela falou que eu podia conseguir lá, e tá nesse arquivo aqui que eu montei pra vocês, tem os percentis pra criança até 18 anos. Coloquei aqui, tá bom? E é isso. Ah, tá. E uma última coisa. Além disso, na playlist eu vou fazer a resolução dos casos clínicos desse daqui. Então vai ter os casos clínicos desse daqui. E se eu conseguir, eu monto outras coisas também, pra gente conseguir treinar legal pra prova. Esse é a introdução meio longuinha, né? Mas é uma apresentação do material que eu montei e do que nós vamos ver nessa playlist de vídeos aqui, tá bom?